Você saiu muito novo, né, da tua cidade e foi batalhando e cresceu, se tornou o Otávio que é hoje, né? Mas acredito que passou por muitos momentos desafiadores que massacrou você, ou que fez você amadurecer, como você falou, Perfeito. só que ao mesmo tempo te trouxe um desafio grande. E eu queria te perguntar qual desses momentos da tua vida, se você pode destacar um ou dois, Claro. que foi bastante desafiador e como você venceu eles. Vamos lá. Eu tive algumas superações de desafios, né? Eu acredito que o primeiro ponto que eu tive que superar foi me desenvolver emocionalmente, tá? Então, eu acredito que esse foi o primeiro ponto que eu tive que aprender, então, né, a me desenvolver emocionalmente. E como que eu me desenvolvi emocionalmente? Estou falando sobre o meu desenvolvimento emocional. Quando eu me conectei com o reino de Deus. Tá? Então, eu acredito que quando a gente se conecta com o reino de Deus, ele traz algo que é totalmente diferente. Que primeiro é a transformação interna, né? E aí entra então a nossa transformação emocional. E aí eu aprendi sobre inteligência emocional, eu aprendi sobre quais que seriam as minhas debilidades emocionais. E aí eu comecei então a ter uma transformação da minha inteligência emocional. Tá? Comecei a desenvolver a inteligência emocional. E cara, eu acredito que esse é o maior desafio para qualquer ser humano. Primeiro, porque tu vai ter que reconhecer algumas debilidades. E é difícil. Sabe por que é difícil? Porque mexe com o ego. Sim. Mexe com o ego. E quando eu mexo com o ego, eu começo a ter algumas dificuldades. Então eu tive que dizer assim, eu tenho que aprender sobre isso. Por que eu digo isso? Porque eu vim para cá, eu basicamente comecei a construir as minhas coisas, já tinha algum determinado resultado. Eu conheci a minha esposa, né, que na época era minha namorada, e eu tive que aprender a me desenvolver emocionalmente porque eu carregava um vazio emocional. E esse vazio emocional me traduzia para um comportamento e que eu desenvolvia, então, um comportamento escasso. E aí as pessoas que estavam ao redor de mim, principalmente a minha esposa, elas não enxergavam como que eu teria um destino diferente comigo. Entende? Então, nós chegamos ao ponto do meu relacionamento de dizer, ó, ou nós buscamos uma mudança juntos, ou a gente vai ter que seguir cada um o seu caminho. E hoje, se eu tivesse tomado aquela decisão e não ter, então, enfrentado o desafio de ter uma transformação emocional, eu não teria uma família hoje. Minha filha nasceu vai fazer 60 dias, né? Então, eu não teria uma família hoje, que é a nossa maior riqueza. Então, eu tive que esse primeiro ponto, me compreender emocionalmente. Porque quando eu me compreendo emocionalmente, eu tenho a mudança de comportamento. E aí eu mudo o meu ambiente. Porque quando eu começo, então, a ter uma aproximação do reino de Deus, ele começa a me transformar e eu começo a conviver com paz, irmão. Que eu acho que é o maior desafio para qualquer ser humano, conviver com paz. E o paz, ele é advindo de quando tu busca a palavra de Deus. Isso foi para mim, E, tá? e a paz é mesmo na guerra, né? É isso aí. Então, eu não estou dizendo aqui que a minha transformação emocional anulou o desafio. O desafio ele sempre vai existir, né? Uhum. Então, a gente vive aflições diárias. E principalmente quando a gente está exposto a negócios, né? A gente está com pressão diária, né? Então, Imagina. a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Então, eu tive que ter um amadurecimento emocional para me compreender. Bom, eu tenho debilidade nesse sentido. Se eu tenho debilidade nesse sentido, todo ser humano vai aprontar para um comportamento, para então superar esse vazio emocional. Eu tinha uma grande dificuldade que era com bebida. Uhum. Eu tinha uma grande dificuldade que era com bebida. Então, o meu vazio emocional ele era colocado em cima disso. E esse comportamento com a bebida fazia com que eu tivesse, então, toda uma mudança do meu ecossistema familiar. E aí eu tinha todo um caos em cima disso. E aí, quando eu comecei a compreender, eu comecei a ter uma mudança. Então, esse foi o primeiro desafio. Foi o primeiro desafio. Exatamente. Que eu tive que superar. E você comentou ali sobre que esse desafio foi você reconhecer que você precisava olhar para dentro de si, ver o que você não era bom, ou até que você achava que era bom, e às vezes era ego, né? Isso. E nós estamos em Setembro Amarelo, e eu fizemos agora um bate-papo, segunda-feira um bate-papo, e acredito que a gente vai soltar esse vídeo ainda em setembro. Que legal. E eu quero dizer, deixar uma mensagem, Otávio, para as pessoas que vão nos assistir e para você que está nos assistindo, compartilhar que a vida vale a pena. Como você falou,
você, quem sabe, tirava a tua vida na bebida. Exato. E muitas pessoas, elas não querem tirar a própria vida, apenas que aquela dor passe. Mas, como o Otávio falou, ele encontrou recurso em Deus, na fé, e você pode encontrar recurso. É o primeiro recurso, eu acredito que o mais barato é a fé. Com É você certeza. dobrar o teu joelho onde você estiver e pedir a graça e a misericórdia de Deus, que ela te alcança onde você estiver. E eu parei para falar isso, Otávio, porque nós fizemos esse bate-papo e abrindo um parênteses aqui na nossa pergunta, e eu tô me sentindo muito à vontade aqui contigo para nós Fica à conversar. vontade. E sabe o que mais me chamou a atenção? Não sei se tu sabe esse dado, que entre os 10 mortes, 10 suicídios, 9 poderia ter sido evitado. Meu Deus. É bastante. Isso me chamou muito a atenção, Eu não tinha foi conhecimento desse muito dado. forte. Nós fizemos um bate-papo com uma psicóloga Perfeito. e ela trouxe esse conhecimento para nós. Aham. Então, quando ela falou assim que 9 poderia ter sido evitado, Sabe que às vezes, eu sempre falo isso, né? Nos ambientes que eu tô, que às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Às vezes o abraço vai transformar a vida daquela pessoa. E talvez ela vai se sentir amada, né? Então, quando você tem algo no teu coração, você que está assistindo nós aqui, quando Deus coloca algo no teu coração e Ele pede para você executar, executa. Por mais que seja somente um abraço. Porque esse abraço às vezes está trazendo a resposta para a vida de uma pessoa. E isso está trazendo a transformação para ela. Estou falando de algo muito singular, algo muito simples aqui, do que Deus pode mover a ser feito, né, na vida de uma pessoa. Mas às vezes um abraço pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, quando você tem intenção, você quer executar algo, você tem clareza sobre aquilo e executa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava um dia chegando no mercado e tinha uma pessoa, uma família. Eles estavam pedindo alimento, né? Compra um pão, compra um leite. Eu só quero esse alimento porque hoje eu não consegui ganhar nada e eu quero levar para casa. Eu fui lá no mercado, comprei, voltei e entreguei isso para essa família. E naquele momento, Deus trouxe ao meu coração: o alimento que eles precisam é a oração. O alimento que eles precisam é a oração. E eu fiquei constrangido com aquele comando de Deus e eu não fiz aquela oração. Porque eu fiquei constrangido. Deus ficou me cobrando aquilo a noite inteira. Era final da tarde. Deus ficou me cobrando aquilo a noite inteira. E aí eu tive a compreensão de que, às vezes, essa pessoa só precisava da oração que ia desatar algo na vida dela. Ou ia trazer um conforto. Porque ela estava precisando. Porque o que eu fiz? Eu fui dar o alimento para ela do ser humano. Mas Deus colocou no meu coração e eu não executei. A partir daquele dia, toda vez que eu sinto algo no meu coração, eu executo. Porque às vezes a pessoa só precisa de um comando seu.